Olá, irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor, nesse dia maravilhoso. Glória a Deus, 17 de julho de 2023. Amém, irmãos, Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário, dia especial para você. Deus nunca esquece dos seus. Amém, irmãos. Palavra viva e eficaz do Senhor, 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 1, ao capítulo 26, versículo 11. E quanto aos filhos de Arão, essas foram as suas divisões. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio, e Davi com Zadok, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Itamar. Dividiu-os segundo o seu ofício no seu ministério. E acharam-se muitos mais chefes dos pais entre os filhos de Eleazar do que entre os filhos de Itamar. Quando os repartiram, dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas paternas, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas paternas, 8. E os repartiram por sortes, uns como os outros, porque houve governadores do santuário e governadores da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E Semaías, filho de Natael, o escrivão dentre os levitas, os registrou perante o rei. E os príncipes, e Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas, dentre as casas dos pais, tomou-se uma para Eleazar e outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Gedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seurim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Agós, e a oitava a Abias, a nona a Jesuá, a décima a Secanias, a undécima a Eliasibe, a duodécima a Jaquim, a 13ª a Upa, a 14ª a Jezebeabe, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Ezir, a 18ª a Pises, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jezquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamu, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maasias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. E do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias. Quanto a Rebaías, dos filhos de Rebaías, Ícias era o primeiro. Dos Isaritas, Selomote, dos filhos de Selomote, Jate, e dos filhos de Hebron, Gerias o primeiro. Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro, Jecameão o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Samir, o irmão de Mica, Isias. Dos filhos de Isias, Zacarias. Os filhos de Merari, Mali e Musi. Dos filhos de Jaazias, Beno. Os filhos de Merari, de Jaazias, Beno e Soão. E Zacur e Ibre, de Mali, Eleazar, e esses não teve filhos. Quanto a Quis, dos filhos de Quis, Jeramel. E os filhos de Musi, Mali e Eder, e Jerimote, esses foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. Esses também lançaram sorte, como seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi e Zadok, e Aimeleque, e os chefes das famílias entre os sacerdotes e entre os levitas. Assim fizeram tanto os pais principais como os irmãos menores. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério dos filhos de Asaf, e de Emã, e de Gedutum, para profetizarem com harpas, e com símbolos, e com saltérios. E esse foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf. A cargo de Asaf, que profetizava debaixo das ordens do rei Davi. Quanto a Gedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias e Batitias,
6 a cargo de seu pai, Gedutum, o qual profetizava com a harpa, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto a Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romante Ezer, Josbecasa, Malote, Utir e Maziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar o seu poder, porque Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção do seu pai, para a música da casa do Senhor, com saltérios, símbolos e harpas, para o ministério da casa de Deus, e Asaf, Gedutum e Emã estavam sob as ordens do rei. E era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto ao Senhor, todos eles mestres, 288. E deitaram sorte acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda a Gedalias e ele, e seus irmãos e seus filhos, ao todo eram 12. A terceira a Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta a Isri, seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta a Natanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta, Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima a Jezarela, seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava a Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12. A nona a Matanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A décima a Simei, seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima a Azarel, seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima a Zabias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª a Subael, seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª a Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª a Jerimote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª a Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª a Josbecasa e seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª a Anani, seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª a Malote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª a Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª a Otir, seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª Gidalte, seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª a Maziote e seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª a Romante Ezer, seus filhos e seus irmãos, 12. Quanto às divisões dos porteiros, dos coraitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. E os filhos de Obed-Edom foram Semaías, o primogênito, Josabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, e Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos, que dominaram sobre a casa do seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Elisabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos esses foram os filhos de Obed-Edom. Eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes e de força para o ministério, ao todo 62 de Obed-Edom. E os filhos e irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Ossa, dentre os filhos de Merari, foram filhos Singri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu o chefe. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Ossa foram 13. Amém, irmãos? Livro de Romanos, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 12. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura?
Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão, ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abrão, como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Amém, irmãos? Livro de Salmo 13, versículo 1 ao versículo 6. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém, irmãos? Provérbios 19, versículo 15 e 16. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos morrerá. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor, e até amanhã.